Bom dia, pessoal. Nós vamos aqui para semana 17 e nessa semana aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre cone, né? Um dos nossos últimos sólidos geométricos que a gente vai estar trabalhando. Lembrando que esse vídeo é um material de apoio para todos e quem não vier à aula por motivo de Covid, que estiver autorizado pela instituição, vê o vídeo e faz as atividades que eu vou solicitar no final do vídeo. Aí entregando essas atividades eu lanço frequência, tá? Isso aí de acordo com o controle que a gente tem de quem pode estar fazendo essas atividades à distância, tá bom? Vamos lá, nós vamos falar aqui de cone e vamos entender um pouco sobre ele. Então, primeiramente, o que vai ser um cone? Cone vai ser a região delimitada por um círculo, que é essa base aqui, e um vértice. Então vai ser a região delimitada pelas arestas que partem do vértice até a circunferência do círculo, tá? Então eu vou ter um vértice e um círculo. A região delimitada pelas arestas que ligam o vértice à circunferência do círculo é o cone. Lembrando que círculo é toda essa parte e circunferência é só a bordinha de preto, ok? E aí a gente vai estudar aqui os elementos do cone, né? O cone vai ter um vértice, vai ter uma base que vai ser uma região circular com um centro O. Vai ter as geratrizes. O que são as geratrizes? Quando eu ligo o vértice à circunferência, que é essa bordinha preta, a gente vai chamar de geratriz, tá? Então, vamos falar entre aspas, qualquer aresta que liga o vértice à circunferência do círculo, que é essa bordinha preta, a gente chama de geratriz. E temos também aqui, além das geratrizes, a altura. A altura, para nós, vai ser o segmento que sai do vértice e chega na base fazendo 90 graus. Então, o segmento que sai do vértice e chega na base, o pé da altura, né, fazendo 90 graus, vai ser a altura, né? Então, saiu do vértice e chegou na base fazendo 90 graus, é a altura, né? Vamos ver o que mais está trazendo aí pra gente. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o cone circular reto e o cone circular oblíquo. A diferença é que no cone circular reto, a altura vai coincidir com o centro do círculo, né? Quando eu falo do cone circular reto, quando eu descer a altura, ela vai cair exatamente no centro. E o oblíquo, isso não acontece, né? Que vão ser a classificação dos cones aí. Então, ó, eu vou ter o cone circular oblíquo, que a altura não cai no centro, e o cone circular reto. Cone circular reto, né? Cone circular reto é que a altura coincide com o centro da circunferência, chega a fazer 90 graus. Se eu observar esse cone circular reto aqui, ó, eu vou ter esse segmento aqui que é a altura, né? Vou ter esse aqui, outro que é o raio, e esse aqui que é a geratriz, eu vou ter um triângulo retângulo, né? Eu vou ter um triângulo retângulo, aonde aqui é a altura, esse pé da perpendicular é o centro do círculo da base, aqui vai ser a distância de um raio e aqui vai ser a distância da geratriz. Ou seja, no cone circular reto, como aqui é um triângulo retângulo, porque a altura chega a fazer 90 graus, no cone circular reto eu posso ter o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, onde eu vou ter geratriz ao quadrado, porque a hipotenusa ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Ou seja, eu vou ter um triângulo central aqui nesse cone circular reto, posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui e ter essa relação aí. Geralmente os exercícios vão te dar 2 desses 3 valores para a gente achar o terceiro, né? Aplicando o teorema de Pitágoras.
Aqui no cone circular reto também, ele pode ser conhecido como sólido de revolução. Se eu passar um eixo central aqui onde está o segmento da altura, se eu girar esse eixo, ele vai virar exatamente o cone, né? Um exemplo muito clássico de cone, né? Cone circular reto, são aquelas casquinhas de sorvete expresso, tipo aquele do McDonald's mesmo, né? Lá é um cone circular reto. Eu vi um exercício bem interessante que sobre isso, que tinha a pessoa colocou 2 bolas de sorvete sobre o cone, e aí essas bolas iam derreter e gerar um volume ali dentro do cone. Aí pergunta se no final das contas aquilo ali ia derramar ou não. Bem interessante. Deve aparecer pra gente fazer em aula. Então, ó, aqui é o que eu já tirei, né? No cone circular reto a gente vai ter um triângulo retângulo aqui dentro, onde aqui mede a altura, o raio e a geratriz, né? E é um sólido de revolução, né? Eu girando esse triângulo aqui, eu vou obter exatamente o cone. Então vocês têm que observar que triângulo sempre vai aparecer, até que no cone apareceu o triângulo, tá, gente? Fiquem atentos a isso. Aí eu vou ter 2 tipos de seção. Ó, isso é importante. Tem seção transversal. A seção transversal é um corte feito no cone de forma paralela à base. Então eu vou cortar esse cone aqui de forma paralela à base. Quando eu faço esse corte paralelo à base, eu vou gerar outro círculo aqui. E aí a gente vai ficar tendo um cone menor, um cone maior, e essa parte aqui de baixo que eu vou chamar de tronco do cone. Se eu quiser calcular o volume do tronco do cone, uma forma de fazer é calculo o volume do cone grandão todo, volume do cone grande. Então peguei aqui o volume do cone grande, que vai ser essa parte aqui mais essa, e vou subtrair o volume do cone pequeno, então que é essa partezinha aqui. Então faço o volume do cone grandão, essa parte aqui e essa, e vou subtrair o volume do cone pequeno, que é só essa. Então sobrou exatamente aqui o volume do tronco de cone, tá? Então uma seção transversal vai dividir o cone em 3 partes, um cone menor, esse aqui, o cone maior, esse aqui, e o tronco de cone, essa partezinha aqui, tá? Seção meridiana. A seção meridiana a gente guarda o seguinte: primeiro, a seção transversal é na horizontal. Já a seção meridiana, ela é na vertical. Ela é passada pelo eixo central. Eu vou dividir o cone em 2 partes iguais. Eu vou vir aqui, ó, e vou dividir o cone ao meio, passando pelo eixo da altura aqui, ó. Onde, quando eu faço essa divisão, aqui mede R, aqui mede R, e esse pedaço aqui vai ser exatamente a altura, tá? Então a seção meridiana, ela é feita na vertical, de forma a dividir o cone ao meio certinho, na vertical, de cima para baixo, tá? E aí a gente vai observar que vai gerar esse triângulo grande aqui, ó. Onde aqui é a altura, raio, raio, essa parte aqui é geratriz e essa parte aqui também é geratriz, tá? E aí, ó, como aqui é H, é a fórmula que eu já pus lá atrás, ó. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado, esse pedacinho aqui só mede R e esse aqui mede R, mais R ao quadrado. Eu pus isso lá para trás já, esse desenho. Aí a gente vai ter outra coisa muito importante aqui para a gente analisar, que vai ser a definição de cone equilátero. Um cone vai ser equilátero quando sua geratriz que é essa medida desse segmento do lado, mede 2 vezes o raio. Vocês têm que guardar isso. Cone equilátero, a geratriz mede 2 vezes o raio, tá? A área da base. A base é um círculo. Para eu calcular a área da base, que é toda essa região rosa,
é o valor de π vezes o r ao quadrado. Se eu quiser a circunferência é só essa linha preta em volta aqui. Se eu quiser o tamanho dela, vai ser 2πr, tá? Então, a área da base é πr ao quadrado. Já a área lateral aqui é πrg. Essa aqui é a fórmula da área lateral. Não vou entrar em detalhes, não. πrg. Como assim? A área lateral é como se eu pegasse esse cone aqui, ó, e recortasse ele, um lado dele, como se eu pegasse o cone e recortasse uma geratriz dele. Aí ele vai abrir. Vai formar exatamente essa figura aqui. A área lateral vai ser o valor de π vezes r vezes g, tá? A área total, gente, a área total precisa decorar a fórmula? Não, a área total vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é πrg. Ah, dá para pôr em evidência e chegar nessa fórmula bonitinha aqui e tal? Dá. Mas a área total, o cone ele tem o quê? Uma base e a área lateral. Então a área total é o quê? A área da base mais a área lateral. Então a área total, a área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, que é πrg. O cone aqui, pra gente, ele vai se assemelhar a uma pirâmide, tá? Cone é semelhante a uma pirâmide. Volume de pirâmide é como? É a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume de cone também vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Só que a área da base é o quê? πr ao quadrado é a área da base. Então, volume de cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é πr ao quadrado, a gente substitui πr ao quadrado vezes a altura sobre 3, tá? Aí aqui por último vem sobre o princípio de Cavalieri. Ah, como assim? Bom, como o princípio de calcular o volume de cone e pirâmide é o mesmo, a área da base vezes volume sobre 3, ele me diz que, o princípio de Cavalieri, que se eu tiver um cone e uma pirâmide, tem um cone e uma pirâmide que tem a mesma área da base, a mesma altura, então o volume entre eles é igual. Volume que é a área da base vezes a altura sobre 3, volume que é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, se as áreas da base são igual e a altura é igual, então o volume deles também é igual. Vamos ver um exercíciozinho. Para um cone reto que tem geratriz com 5 e raio da base 3, então, para um cone reto, né? Então, vou ter aqui, ó. Vamos desenhar o cone aí. Aqui vai ficar bem mais ou menos, que a ferramenta que eu tenho aqui para escrever é bem ruim, tá, gente? Então, se eu tenho aqui um cone com cone reto, que a geratriz mede 5 e o raio da base mede 3, eu vou descer a altura, como ele é reto. A altura vai coincidir com o ponto central aqui da base e eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui é a altura. Então, o que eu sei? Que 5 ao quadrado, 25. É teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, né? O 9 passa para cá subtraindo, 25 menos 9 dá 16. Então, eu vou ter que h ao quadrado é igual a 16. Então, h vai ser 4, né? Porque negativo não pode ser. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Só que eu não posso ter uma altura com valor negativo. Aí pediu a área lateral, né? A área lateral é πrg. Bom, o raio vale 3 e o g vale 5. Então, vai dar 15 π centímetros quadrados. A área da base é πr ao quadrado. A área da base, πr ao quadrado. O raio vale 3, então aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9π. E pediu a área total. A área total é a soma da área da base mais a lateral. 15 mais 9, 24. 24π centímetros quadrados.
A letra D pediu a altura. A altura a gente já calculou aqui no início. Já peguei logo e fui calculando, porque eu sabia que ia precisar e eu vi que pelos dados que deu estava faltando a altura. Nossa altura aqui deu 4, a do livro deu 4 também, mesma coisa. E a letra E pediu o volume. O volume aqui pra gente é o que? A área da base vezes a altura sobre 3. A área da base a gente calculou na letra B, é 9π. Então, isso. Vezes a área da base é 9, vezes a altura sobre 3. Então vai ficar 9 vezes 4 sobre 3. Né? 9π vezes 4 vezes 3. 9π vezes 4 sobre 3, né? O 9 divide com 3 dá 3, 3 vezes 4 dá 12. Aí tá aqui a letra E. Bom, para quem tiver autorizado a ficar em casa por motivo de Covid, tiver lá na lista dos alunos que podem estar em casa, vai fazer para ganhar a frequência dessa semana 9, que é do 6 de junho até 10 de junho, faz o 1170, 1171, o 1172, 1173. Aí vocês vão ver o vídeo e fazer esses exercícios, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida na aula presencial eu ajudo vocês, tá bom? Abraços, bons estudos.